Muito bem. Então, agora que nós já fizemos todas as explicações, vocês já entenderam qual foi o processo de reflexão em cima da palavra para chegar à conclusão que eu vou transmitir agora para vocês. Tem uma outra informação muito importante. No último dia 2 desse mês, nós tivemos uma assembleia paroquial aqui em Saudade. E durante essa assembleia, que durou o dia todo, e onde estávamos Tereza, Gilmar e eu, representando nosso grupo, durante a assembleia, que durou o dia todo, muitas e muitas vezes Nossa Senhora ficou soprando as coisas no meu ouvido. Eu até comentava com o Gilmar assim, Nossa Senhora está soprando coisa aqui no meu ouvido. Foram coisas muito importantes que é o que eu vou passar agora. São coisas que definem os novos passos que nós vamos dar daqui para frente. Tá? São decisões muito importantes e, obviamente, que depois que eu expuser tudo, vocês vão analisar com calma, vão tirar suas conclusões e vamos colocar aqui no grupo tudo que vocês acham, que vocês têm que acrescentar, etc. Tá bom? É assim que a gente tem trabalhado desde o começo e é assim que funciona bem para nós. Então, a primeira mudança fundamental que vai acontecer é na estrutura do nosso grupo. Já faz algum tempo que nós estamos sentindo no coração a necessidade de formar uma coisa maior. A Tereza vem falando muito sobre formar uma comunidade com regimento, com carisma, mas isso tudo é uma coisa muito maior. Exige uma quantidade maior de pessoas, exige um local, exige um regimento, exige uma opção de coisas que nós ainda não temos. Por isso que a gente ainda nem parou para analisar essa questão. O que eu vou colocar aqui agora é como se fosse assim, um espelho do que vai vir a ser um dia uma comunidade. O que é essa comunidade? É como se fosse, por exemplo, a Canção Nova, né? A Canção Nova é uma comunidade. Fraternidade da Mãe de Deus também é uma comunidade, entenderam? Então, por enquanto nós vamos agir dessa maneira, tá bom? Então, a estrutura do nosso grupo agora, nesse momento, é formada da seguinte maneira. Toda comunidade precisa ter um fundador. O fundador é aquele que começa, tá? Na comunidade Canção Nova é o Monsenhor Jonas Habib. Na Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus é a Mária César, entenderam? Então sempre tem uma primeira pessoa que começa a fazer um trabalho naquele sentido e vai desenvolvendo a comunidade até crescer e virar o que as coisas são hoje. Então, como fundador, eu estou nessa situação de fundadora porque eu fui a primeira pessoa que chegou aqui na comunidade falando nesse assunto. Eu tinha acabado de fazer a minha consagração com o Padre Júnior lá na Vila Maria, com todo mundo, com os discípulos da Mãe de Deus. E depois daquilo morreu o assunto, ninguém mais falava sobre isso. Eu queria renovar a minha consagração de uma maneira mais de acordo com o que a gente pensa, né? Eu não queria estar só diante do Santíssimo renovando, eu queria continuar fazendo a renovação como a gente faz hoje. Por isso eu cheguei, conversei com o Padre David sobre o assunto, ele não conhecia muito bem sobre o tratado, ele tinha o tratado e começou a estudar o tratado. Depois disso ele me convidou para irmos juntos até o bispo. Dom Luiz Henrique nos recebeu e atendeu ao nosso clamor com muita boa vontade, tanto que algumas vezes ele mesmo veio fazer a consagração. Ele gostou muito da ideia e está nos apoiando integralmente para tudo que a gente precisar, tá? Então, por enquanto não, por circunstâncias, eu sou fundadora, tá? Poderia ser qualquer pessoa, mas como eu fui a primeira, eu fiz a renovação sozinha, depois eu ajudei as pessoas a acompanhar a Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus, aí Tereza consagrou antes de mim, Célia consagrou antes de mim. Então essas pessoas começaram a se juntar a mim nessa ideia de possibilitar que outras pessoas se consagrassem também. Por isso que a gente está muito junto nesse momento. Mas daqui a pouco outras pessoas vão estar também.
Então, como fundadora, sou euzinha aqui, né? Por essas coisas todas que eu contei. Coordenadores somos todos nós coordenamos, ajudamos, um ajuda o outro, isso ficou muito claro agora, nesse período que a gente precisou, ficou muito claro. Mas agora a gente vai precisar de um coordenador geral. O coordenador geral é aquele que coordena todos os outros coordenadores. É aquele que vai ficar no meu lugar enquanto eu não puder, como aconteceu recentemente. Eu não pude ficar, a Tereza e a Célia assumiram a responsabilidade e contaram com o apoio de vocês. Foi isso que aconteceu. Então, para esse primeiro momento, normalmente quando é uma comunidade, uma fraternidade, ou uma coisa assim mais regulamentada, aprovada inclusive pelo bispo, existem regras de eleição, etc. Mas nós aqui somos pequenininhos, eu vou sugerir que o primeiro coordenador geral no ano de 2024 seja a Tereza. A Tereza está mais em condições para exercer essa função agora. A Célia está um pouco debilitada ainda por causa da cirurgia, por causa de ter perdido a pessoa, né, na família dela. Então, eu sugiro que seja a Tereza e que essa coordenação dure um ano. E depois, no outro ano, seja outra pessoa, provavelmente a Célia. Mas vocês vão dizer aqui para mim se isso aí é legal, tá bom? Se durante o ano de 2024 pode ser a Tereza que será a coordenadora geral, ela que vai coordenar todos vocês durante as formações do ano de 2024. Eu vou estar junto o tempo todo, com certeza, não vou largar a mão de estar com vocês de jeito nenhum, mas precisa ter um coordenador, tá bom? Porque muitas vezes eu vou precisar me ausentar, muitas vezes eu vou precisar fazer outras coisas e é bom que tenha outra pessoa responsável também, tá bom? Então, eu preciso que vocês respondam aqui no grupo para mim se tudo ok, Tereza, durante o ano de 2024. Formadores, todos nós somos formadores, ficou muito bem claro isso. Essa posição de formador é uma posição muito especial, porque nós vamos lidar com as pessoas, né? com a formação religiosa das pessoas, né? Com informações importantes que vão mudar a vida delas. E nós, todos nós que estamos aqui nesse grupo, nós fomos indicados, convidados por Maria para estar aqui. A gente não caiu aqui de paraquedas, não. Foi Nossa Senhora que buscou a gente a laço. É você que eu quero. Entenderam isso? A importância de você ter sido escolhida para ser formadora nesse grupo e a importância disso. A princípio, algumas pessoas se ficaram com medo, né, ficaram com receio de fazer as filmagens, com medo de não falar a coisa certa, mas todos nós sabemos que Deus não escolhe quem está preparado. Deus capacita aqueles que Ele escolhe, né? Então nós vamos aos poucos, todos nós vamos passando por um processo de aprendizagem e nós vamos aprendendo cada vez melhor como exercer essa função de formadores. Outras pessoas, com certeza Nossa Senhora vai mandar, porque está aumentando o número muito grande de pessoas que estão interessadas em fazer a consagração e nós vamos precisar de muitos formadores, de muitas pessoas envolvidas para fazer esse trabalho. Então, todos nós somos formadores, outras pessoas que virão, e aí quanto mais melhor, não tem limite, tem que ser só 5 pessoas para gente... Não, tem que ser quantas pessoas aparecerem, quantas pessoas Nossa Senhora mandarem, e a gente tem que aguentar firme e ajudar todas essas pessoas a se tornarem excelentes formadores, ok? Segunda mudança muito importante, a segunda mudança importante é na estrutura das formações. No ano passado, a gente demorou para começar a fazer as formações por causa da saúde da Tereza. Lembra que ela ficou internada? Ela não ficou muito bem no começo do ano. Então nós aguardamos com muito carinho o cuidado que a gente teve de esperar a Tereza ficar bem para ela voltar às atividades. E nós não fizemos nada enquanto ela não voltou. Em consequência, nós tivemos que fazer tudo muito corrido.
né? Para que a gente pudesse aproveitar o máximo possível. Então a gente começou rápido, foi uma formação em cima da outra, não dava tempo nem de respirar. Mas isso não é o ideal. O ideal é que a gente se programe agora. Como a gente já fez, nós já colocamos as datas lá na Assembleia para os padres colocarem na agenda. Se for o caso de precisar colocar mais alguma, a gente coloca, como colocou a de La Salette, a de Guadalupe, não tem problema nenhum a fazer isso, mas a gente precisa começar antes. Nós vamos dar um tempo, precisamos dar um tempo, porque o ano foi muito acelerado, nós passamos por muitas coisas, nós precisamos descansar. Nós precisamos dar esse tempo. Então, essa mudança já tinha sido pensada. Eu já tinha programado tudo, já tinha estruturado todos os documentos. Tudo que eu vou falar aqui agora já estava estruturado no começo desse ano. Só que nós não pudemos colocar em prática, tá bom? Agora, nesse ano que vem, eu faço questão de dar início a cada turma. Por que eu faço assim? Porque eu sou besta, né? Não é porque eu sou besta, não. É porque esse momento é o momento da gente conhecer as pessoas que vão se consagrar, nos apresentarmos a elas, para que elas saibam com quem elas estão falando, mostrar para elas o que é essa consagração, quais são os compromissos que elas vão assumir, né? E as responsabilidades que elas que encontrarão. Por exemplo, participar das reuniões presenciais, que pouca gente participa, e aí eu vou enfatizar muito a importância da presença das pessoas, e eu peço, inclusive, que a gente tenha mais encontros presenciais, e também a responsabilidade de assistir aos vídeos e aprender o que tem que ser feito na época da consagração. Fazer tudo que tem que ser feito. Então, esse primeiro encontro é o encontro que eles vão conhecer cada um dos coordenadores, vão conhecer o cronograma que a Teresa vai fazer, o que cada um vai passar para essas pessoas. Então, olha só o que eu escrevi aqui. Ó. Antes de cada formação, as pessoas precisarão se inscrever. O que acontece lá na igreja? Quando vai batizar, o que eles fazem? Se inscrevem na secretaria. Quando vai casar, faz o quê? Se inscreve na secretaria. Vai fazer o crisma, o que eles fazem? Se inscrevem na secretaria. Então, nós também vamos nos esforçar para fazer essa inscrição na secretaria. Mas por quê? Porque nessa inscrição eles já vão preencher a ficha com todos os dados, eles vão receber aquele livrinho Segredo de Maria que eu entreguei para outra turma. Esse livrinho explica o que é o tratado. Então a pessoa vai ler o livro e vai entender o que vai acontecer. Não é aquela coisa de chegar na primeira formação e pum, toma e engole. Não é assim não. Não pode ser assim. A pessoa tem que saber o que vem pela frente. E com esse livrinho ela vai receber um questionário. Esse questionário já está pronto, já foi elaborado, só não foi entregue nesse ano. Nesse questionário, ela vai responder tudo que ela precisa, que a gente precisa saber se ela entendeu o que é a consagração. Porque aí a gente sabe com quem a gente está lidando. Se a pessoa está envolvida, se ela está empenhada ou se ela não está nem aí. Tá? Depois disso, teremos o primeiro encontro. Aí as pessoas vão fazer inscrição na secretaria da igreja, vão pegar o livrinho e o questionário vão levar para casa. Em casa eles vão ler o livrinho e responder o questionário. E aí a gente vai marcar o primeiro encontro presencial. Esse primeiro encontro presencial, todos nós formadores temos que estar presentes. Todos nós. Tá? Então é importante marcar uma data que todo mundo esteja presente. Nesse primeiro encontro, nós conheceremos essas pessoas, todos nós vamos conhecer, porque eles fizeram a inscrição lá na secretaria, a gente não sabe quem é, né? Tá lá o nome da pessoa, mas eu não sei quem é aquela pessoa. Nesse encontro, a gente vai conhecer cada um e eles vão nos conhecer. Vão saber quem que é cada um de nós. A gente vai recolher os questionários para fazer
avaliação e esclarecer as dúvidas que eles tiverem, porque eles vão estar com muitas dúvidas, né? Então a gente vai estar ali para esclarecer as dúvidas deles. Nesse momento, esse momento é imprescindível para que possamos conhecer as pessoas e nos apresentarmos a elas. Criando esse vínculo, nós damos mais confiança e mais segurança para elas, fazendo com que a formação tenha um resultado muito mais produtivo, né? Porque quando você fala com uma pessoa que você conhece, que você viu, esteve presente perto dela, você acredita muito mais do que aquela pessoa que você nunca viu, não sabe quem é, né? Nesse dia, serão apresentadas as regras da formação, tá? Tereza vai apresentar as regras da formação, deixando muito clara a importância do compromisso de participar das reuniões presenciais, de assistir a todos os vídeos que serão postados diariamente e das obrigações antes da consagração. Então, nesse dia, eles vão ficar sabendo de tudo que vai acontecer, que vai rolar durante a formação. Serão apresentados todos os coordenadores e formadores com suas respectivas funções no grupo. E o cronograma da formação. A Tereza vai fazer, porque ela que vai coordenar, então ela vai juntar com vocês e comigo também, lógico, vai fazer esse cronograma, tá? Então, mesmo que um grupo esteja começando logo a seguir de uma formação, eu já vou estar fazendo essa inscrição antes, já vou estar fazendo essa reunião antes, tudo antes. Tá? Porque para quando chegar o momento de começar a formação, eles já estão preparados para iniciar a nova turma. Entenderam? Sugiro apenas postar vídeos novos de vocês. Evitem postar vídeos de outras pessoas. Nas outras formações, em função das situações que aconteceram, óbvio, nós tivemos obrigatoriamente que apelar para outros vídeos, né? Instituto Hesed e outros vídeos excelentes, com certeza. Mas não são vídeos nossos. Nós temos que fazer vídeos novos com uma linguagem mais simples, mais acessível para essa galera que vai chegar. Ok? Essas pessoas, elas ainda não entendem muitas coisas. Então, por exemplo, se eu começo a colocar coisas muito elaboradas, se eu começo a colocar outras postagens, que aconteceu também, de colocar postagem de terço da manhã, novena de São Miguel, novena de outras coisas, que são muito importantes, mas são importantes para quem já é consagrado. Porque para os novos, eles vão ficar assim, eu acho que eu não vou dar conta de tanta coisa que tem que fazer. Né? Já tem que fazer as orações do dia, já tem que assistir o vídeo, já tem que ter várias coisas que exercita durante o dia, ainda vai ter que fazer mais coisas. Então eu peço que evitem postar coisas que não sejam da formação e que vocês mesmos gravem os vídeos. Ah, não vai ter tempo de fazer isso? Pode falar comigo que eu posto vídeos novos. Eu estou fazendo isso todo dia eu gravo vídeo novo. Tá? Todo dia eu faço algum vídeo novo para alguma situação. Para mim isso é muito simples, tá bom? Então, se vocês não tiverem condições de fazer naquele dia, aliás, eu peço sempre que faça com antecedência para no dia estar pronto. Para não acontecer esse tipo de coisa, porque aí se você na semana que vem eu não vou poder postar, e aí dá tempo de eu preparar para você postar, entenderam? Então é importante que vocês façam todos esses procedimentos para que as novas turmas tenham o melhor do que a gente pode oferecer, tá bom? Terceira mudança muito importante é a logística das formações e das consagrações. Durante a Assembleia, constatamos que essa consagração está se espalhando por outras comunidades. Nós tivemos agora, nessa última, pessoas de várias comunidades. E isso é maravilhoso, é isso que a gente quer, né? Está aumentando cada vez mais o interesse das pessoas de todas as comunidades pela consagração, tá bom? Para aproveitar essa demanda e para atender às necessidades dessas pessoas
de estarmos junto com elas, lá na comunidade delas, decidimos estar mais presentes, de acordo com as suas solicitações, divulgando a consagração, promovendo encontros, formações e até mesmo realizando as consagrações lá nas comunidades. Foi essa necessidade que a gente viu durante a Assembleia, nós conversamos muito sobre isso lá. Ok? Então a logística não vai ser somente essa não, encontro aqui na paróquia, formação pelo WhatsApp e consagração aqui na paróquia, não vai ser só isso não, ok? A gente vai expandir mais. Hoje, agora há pouco, eu acabei de encontrar com uma pessoa que é de Barra Mansa e está indo se renovar lá em Volta Redonda porque ela não sabia que aqui tinha esse trabalho. E ela como falou que vai ajudar a expandir aqui na região para todo mundo saber que aqui tem. Então, prepare-se que aí vem muito trabalho pela frente. A quarta mudança que nós vamos oferecer agora vai ser um acompanhamento mais intenso para os consagrados. O que acontece? A gente faz a formação, né? Vai fazendo a formação, depois que a pessoa se consagra, puf, fica só lá no grupo, e aí ela pega todas as mensagens que a gente coloca, né? Tudo que precisa a gente coloca lá, mas não é formação mais, não tem um enriquecimento catequético, tá? E durante a Assembleia a gente viu que nós vamos precisar orar mais, cada vez mais, orar sem cessar. Nós vamos estimular a oração permanente, e procurar fazer todo tipo de oração, para que todo mundo conheça as orações que nós temos disponíveis ao nosso dispor. Tô suando, ó. Então, eu já fiz um trabalho de gravação de todas as orações relacionadas a Nossa Senhora no meu canal do YouTube. Então, eu tenho um vídeo para cada oração, explicando como que surgiu, onde que surgiu, quem foi que fez a primeira vez, tudo que tem relação com aquela oração está no vídeo, ok? Tem o rosário, tem o ofício divino, tem o ofício da Imaculada, tem todas as orações que você pode imaginar tem. Então eu vou começar a postar essas orações, que são uma catequese muito boa, e vocês também, à medida que vocês forem achando necessidade, né, de acrescentar coisas nessa formação, nessa catequese, vocês também vão colocando, tá bom? De tempos em tempos eu vou colocando vídeos falando sobre oração, tá bom? Então essa é uma mudança muito importante. E a primeira postagem que eu vou fazer é sobre adoração. O que aconteceu? Lá na Assembleia também foi falado sobre isso. Foi solicitado na última Assembleia que voltassem a ter as adorações ao Santíssimo Sacramento na igreja, porque não tinha mais. E aí, lá na Assembleia, eles decidiram que a adoração seria na quinta-feira, que é o dia propício para a adoração, e eles escolheram o horário de 15 às 17 horas. Algumas pessoas se predispuseram a fazer a animação dessas adorações, só que no começo foi tudo bem, só que com o tempo as pessoas foram sumindo, e teve um dia que eu cheguei da escola, quando eu cheguei ali na esquina, quando eu olhei para lá, a igreja estava fechada. E aí eu fui lá para saber por que a igreja... Vou botar um ventilador que eu estou derretendo aqui. Por que a igreja estava fechada se deveria ter adoração lá naquele momento? Aí o Betinho falou que não tinha ninguém naquele dia para fazer adoração. E aí eu me predispus a ir toda quinta-feira lá, ficar de plantão, que se não aparecesse ninguém eu faria adoração, e eu tenho feito adoração toda quarta-feira. Teve um dia que foi o terço dos homens e a pessoa que fazia a parte musical também não foi. Então eu ajudei. Nós consagrados, a Tereza assumiu em nosso nome o compromisso de ir na quarta quinta-feira de cada mês, né? Aí no começo todo mundo estava aí, todo mundo não, algumas pessoas estavam indo nesse dia, mas na última não foi ninguém pôde ir.
a gente acredita que esse horário é muito ruim para as pessoas porque é horário de trabalho. Então, durante a assembleia, ficou decidido que a gente vai manter as quintas-feiras, só que o horário será de 5 às 7, 17 horas às 19. E quem vai fazer cada semana são os setores da paróquia, tá? Então, primeiro setor Saudade, setor Ciderlândia, setor Vila Maria, cada setor vai fazer uma semana de adoração. E como eu estou indo mesmo toda quinta-feira, eu fiquei responsável por organizar essa escala. Se alguém não puder ir, como é um setor, fica mais fácil você organizar pessoas para mandar. Então, na nossa semana, é preciso que a gente se organize para ter sempre alguém lá. Não precisa ser sempre as mesmas pessoas, mas a gente se reveza cada hora, nem que seja uma meia hora, alguém tem que ficar lá comigo. Ou com a Tereza, ou com a Célia, com quem estiver lá no dia, ok? Por conta disso, a primeira formação que eu vou fazer é sobre adoração. Já está tudo planejado, já vou fazer a gravação, vou explicar qual é a importância da adoração, o que é a adoração, porque muita gente não sabe o que é adoração, faz a menor ideia. Então, a primeira formação que eu vou fazer para todos nós consagrados é o que é adoração, tá bom? Essas são as mudanças que se fazem necessárias para darmos continuidade às formações de forma mais produtiva, né? Que surta mais efeito. Obviamente, cada um de vocês recebeu essas mensagens de um jeito e, como sempre, foi com liberdade de expressar suas opiniões que vocês vão opinar sobre cada assunto desses, tá? Então agora é o momento de vocês se posicionarem, dando as suas posições, as suas opiniões, as suas sugestões e para o crescimento, para que a gente possa fazer o melhor trabalho possível, a maior semeadura possível. Que Maria, nossa mãe, permaneça ao nosso lado, cuidando de nós e de todos aqueles que ela escolher para se juntar a nós. Salve Maria!